pessoal, meu nome é Mayra Fabre e hoje no Relato de Empreendedora eu tô aqui com a Bel Pesce. É uma jovem empreendedora ilustre, que ela tá fazendo super sucesso aqui no Brasil e lá fora. Ela vai contar um pouco da trajetória dela como empreendedora. Ela é fundadora da Faz Inova, já teve outros empreendimentos, vai contar um pouco dos fracassos e sucessos dela. E vai passar um pouco dos ensinamentos dela aí pra gente e motivar, inspirar o pessoal que quer empreender. Tudo bom, Bel? Tudo ótimo. Bom, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada a você. E, bom, acho que nem a Bel sabe, mas ela é uma das inspiradoras pra mim, pelo relato. Opa, que honra, que legal. Ótimo. Que eu vi um vídeo dela, que ela é super jovem, ela tem 25 anos, já tem muita história pra contar como empreendedora. E eu fiquei fascinada pela trajetória que ela já tem e como ela conseguiu isso com muita determinação. Então ela vai contar um pouco pra gente. Por favor, como é que começou a sua trajetória, né? A sua vida aí como empreendedora? É um negócio muito curioso, na verdade, porque a palavra empreendedorismo, né, não estava em tanta evidência quando eu era menor, como está agora. Agora se fala muito em empreendedorismo, em começar o próprio negócio. E para começar, a minha família direta, meu pai e minha mãe não são empreendedores, então eu não cresci com essa palavra dentro de casa. E com 17, 18 anos, quando eu fui para a faculdade, estudei nos Estados Unidos, eu saí do país sem nunca ter ouvido essa palavra na vida, né? Então eu tinha 17, 18 anos, nunca tinha ouvido a palavra empreendedorismo. Aí no primeiro ano de faculdade, eu queria testar um pouquinho de coisas diferentes, ver o que fazer, e eu fiz uma competição de plano de negócios. Nessa competição eles ensinavam o que é empreender, né? E assim, de uma maneira muito, muito básica, eles falavam que, poxa, empreender é observar o mundo, procurar necessidades das pessoas e desenvolver soluções para essas necessidades que ainda não são atendidas ou melhorias para o que já está sendo atendido, né? E eu reparei que aquilo era o que eu tinha feito a vida toda, né? Desde pequenininha eu sempre fui muito inquieta, né? Tipo, eu gostava muito de tecnologia, mas eu não queria só brincar com o computador, eu queria abrir, ver como funciona, como eu posso melhorar, entender como que eu faço site, como eu faço software, né? Jogava Game Boy e tinha um monte de ideias de como fazer alguma fita com alguma coisa, né? Então eu sempre quis... E não era só assim fazer por fazer, eu mostrava para os amigos, eu perguntava, você gostaria mais de um jogo assim? Você acha que você aprenderia mais assim? Né? Então, de certa maneira, era super empreendedor, né? E até a história como eu acabei indo para os Estados Unidos, que foi meio aos trancos e barrancos, eu perdi o prazo, né? Eu estudava numa escola brasileira, então eu não estava pensando, na verdade, em fazer o processo americano. Acabei sabendo muito depois da hora. E é uma história muito empreendedora, né? Fui bater na porta de um entrevistador, fui fazer uma prova sem na verdade, ter prova pra mim, né? Então é engraçado, porque tem os dois lados do empreendedorismo. Tem empreendedorismo que é começar a empresa, e tem um lado de empreendedorismo também, que é fazer acontecer, que é ter ideias de projetos, né? E tirar do papel. E tocar vidas com isso, né? E pode ser por uma empresa? Pode. Mas pode ser por projetos menores, pode ser por ideias. E então eu descobri que eu era empreendedora, eu nunca sabia. Nunca fiquei sabendo dessa palavra, mas eu sempre fui empreendedora. E essa ideia de você ter ido para os Estados Unidos, veio de você assim ou você teve alguma influência para poder ir? A sua família já tinha... você era de classe alta ou não? Eu acabei indo lá, muitas pessoas foram muito essenciais nesse processo. Eu venho de classe média, na verdade nunca imaginei que eu ia estudar lá fora. Venho de uma família que sem dúvida não queria que eu fosse para fora, a gente não podia arcar com os custos do MIT, não tinha como, né? Faculdades às vezes são muito caras, são privadas, em geral são muito caras. Mas na verdade eu nunca tive um incentivo em casa de ir para fora, também nunca tive um não incentivo, na verdade era um assunto inexistente, a gente não pensava nisso. Só que eu estudei num colégio de São Paulo, um colégio muito bom, acabei ganhando uma bolsa por gostar muito de matemática, fui parando na Etapa, um colégio muito bom de São Paulo. E eu devo muito do que eu acabei aprendendo sobre o processo e sobre correr atrás, sobre acreditar em mim, para o pessoal da Etapa, né? Especialmente o Edmilson, que era diretor de matemática, ainda. Ele foi uma peça essencial, né? Tanto em fazer com que eu entendesse que era possível prestar a faculdade, quanto com fazer com que eu acreditasse que eu podia ir para lá, né?
Então, tiveram muitas pessoas muito importantes no processo, mas foi meio que de última hora. Eu não estava crescendo ou prestando vestibular pensando nisso. Foi nos últimos meses do terceiro colegial que eu reparei que eu podia prestar. Surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade. E aí você engajou nela e aí deu tudo certo. Ah, sim, né? A gente escuta a história bonitinha de sucesso e acha que é tudo. Lindo, tem uns gráficos que falam que a gente pensa que sucesso é assim, mas na verdade é. Assim, Depois, e é mais ou menos assim, né? Então, assim, tinha muita informação que eu não sabia, tinha partes dos processos que eram muito diferentes do Brasil, tinha partes dos processos que eu tinha perdido. Então, foi muito mais aos trancos e barrancos do que dar tudo certo. Obviamente, eu tinha muito bom preparo, né? Eu estava me preparando para vestibulares no Brasil, alguns deles muito fortes, estava me preparando com a meta de entrar no ITA, né? Então, obviamente, o treinamento que eu estava preparada. Então, não foi só uma história de correr atrás. Eu estava correndo atrás, mas eu estava preparada. Claro. Então, quando as oportunidades foram surgindo e acontecendo, eu consegui agarrar de uma maneira que estava dando certo, mas aos trancos e barrancos. Sim. E quando você chegou lá no MIT, você escolheu sua grade, começou a fazer, e você chegou a trabalhar lá, e aí você... Muito. O MIT é muito caro e, na verdade, quando eu fiquei sabendo que eu ia entrar, eu trabalhei 6 meses e depois fui. Fiz o pezinho de meia pro primeiro semestre, mas fui sem saber se eu ia ficar mais nenhum outro semestre. Então, assim, a primeira meta era chegar já emprego para eu poder ficar mais que um semestre. Então, logo na primeira semana eu já comecei a fazer 2 empregos. Um era no lado de telemarketing, o outro era no lado de organizar papelada. Eu organizava pastas de quem ia prestar MIT no ano que vem. E depois acabei fazendo várias coisas. No próprio primeiro ano eu acabei conseguindo um estágio na Microsoft, que foi muito legal. Fiz estágio nos setores de economia, de matemática. Acabei trabalhando com finanças, fiz um estágio no Deutsche Bank, fiz estágio na Google. Então você queria agarrar um com as mãos, né? E foi um pouquinho do que eu fiz lá. E aí você conseguiu mesclar até um pouco, você trabalhou em diversos ramos também. Sim, né? eu queria usar a faculdade como algo para descobrir paixões, sabe? Eu acho que tem um conceito meio confuso, sabe? Que você tem que, com 17 anos, saber tudo que você quer na vida, né? Prestar a faculdade da sua vida. E às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe. Né? Então, como nos Estados Unidos tem um lance que você pode fazer qualquer aula, a qualquer momento, mesmo depois você decidir que seu diploma é tal, você ainda pode fazer outras aulas do universo de matérias da universidade. Falei, bora usar essa oportunidade para achar paixões, não só se aprofundar naquelas que eu já conheço. Então eu tinha um interesse muito grande de querer participar em diferentes coisas. E aí como é que começou no campo mais como empreendedora, assim, né? Então, eu tive, na verdade, desde criança, esse interesse muito grande de fazer coisas acontecerem, né? Eu via, tipo, um negócio que tem que prender o cabelo é uma pipoca, eu queria fazer uma máquina de tacar pipoca na sua boca, né? Então, assim, eu sempre vi coisas como que eu posso pegar as ferramentas que eu tenho para montar coisas, né? E solucionar coisas que podem ser relevantes. Obviamente, maquininha de pipoca não é uma brincadeira de criança. Claro. Mas, no primeiro ano de faculdade, eu fiz minha primeira empresa lá, que chamava Water Africa, que era um sistema de encanamento focado em áreas rurais da África. Nossa, interessante. Sim. Então, assim, foi a primeira experiência, parecia um Lego, porque tinha um caninho, um sistema de bombeamento e um painel solar, e a própria galera da comunidade montava os módulos, né? Então a gente mandava os kits, as pessoas montavam, tinha um grande problema que a gente não reparou, que era furto. Então, mas no seu primeiro ano de faculdade já? Sim, primeiro ano de faculdade, foi a primeira vez que eu fiz essa competição de plano de negócios, foi com essa empresa. E aí vocês tinham problema de furto? Como assim? Era porque assim, era um monte de engenheiro querendo criar a solução, mas a gente não percebeu que a gente também precisava distribuir e ser viável. Então a gente criou um negócio que funcionava, mas a gente não percebeu que, poxa, pode roubar, né? Tá, assim, da mesma maneira que é fácil montar, é fácil de montar. Né? Então é engraçado ver isso, tanto que, eu amo construir, sem dúvida, o meu DNA é de construção. Mas quando vi isso, eu falei, eu vou também pegar um diploma em administração, porque eu quero aprender algo viável também, né? Que as pessoas possam usar. Então, o MIT tem um lance muito legal, que ele tem 2 conceitos. O conceito de major, que é que nem um bacharel no Brasil, e o conceito de minor, que é um diploma compacto. E lá eles fazem, em geral a galera sai com um major, às vezes um major e um minor. Mas tem um lance que você pode tirar até 2 majors e 2 minors em 4 anos, né? Olha só, então... E eu falei, é o mesmo preço, eu vou pegar e agarrar tudo. Então eu fiz um major conjunto de engenharia elétrica e ciência da computação, um outro major de administração, esses são equivalentes a bacharéis no Brasil,
um minor, que é um diploma compacto de matemática, e outro minor de economia. Foram um monte de aula de japonês, música. Tipo, eu queria pegar ali, com as aqui, mãos, um porque pouquinho de cada, né? eu queria aprender muitas matérias, eu tinha muita coisa que eu tinha interesse em aprender. Que legal. E você, fala um pouquinho também do local que você estava, né? Da região que você estava. Acho que isso é super importante. Sim. Porque fomentou também esse lado empreendedor seu, né? Eu morei em algumas regiões diferentes. Eu a gente tem bastante férias também, tem quase 4, 5 meses de férias por ano. Tem o verão, que dura 3 meses e meio, tem janeiro, que as aulas são opcionais, mais alguns breaks, tipo Spring Break, que é o break de primavera. Então, assim, entre férias aqui e férias ali, você acaba tendo quase 5 meses que você não tem aula, né? Que eu fugia pra trabalhar na sede de alguma empresa. Então eu acabei, primeiro eu morei na área de Boston, em Cambridge, que é onde tem o MIT. Morei em Nova York, morei em Seattle. Só que num dos estágios eu morei no Vale do Silício. A Google fica em uma cidadezinha que chama Mountain View, cerca de 1 hora ao sul de São Francisco. E, na verdade tem uma região que dá mais ou menos 2 horas de extensão de carro, que vai desde um pouquinho ao norte de São Francisco até San José, que é uma cidadezinha umas 1h30, 2 horas ao sul de São Francisco, né? E essa região é muito conhecida por empreendedorismo. Outras áreas que eu vivi também são bem interessantes, né? Seattle estava a Microsoft, lá Boston tem várias coisas interessantes. Mas eu me apaixonei pelo Vale demais, né? Eu tava dando um estágio, tive que voltar para MIT, voltei e logo depois me formei e fui correndo pro Vale. Foi correndo pra lá. Né? É um lugar muito interessante, porque pela cultura, as melhores pessoas do mundo estão lá, né? Empreendedores que querem fazer acontecer, investidores que querem ser mentores e também oferecer o capital necessário para uma ideia acontecer, funcionários, pessoas muito, muito boas, melhores pessoas de tecnologia. Tem um certo determinismo, né? Que os melhores do mundo vão para lá. Isso que é interessante, porque se é um dos lugares que o empreendedorismo é mais disseminado, também é um dos lugares mais difíceis de ser bem-sucedido. Pela competição. Claro, né? tem muita gente, muitas gente ideias. muito boa. É. E assim, o que é interessante é muito competitivo, mas é muito colaborativo. As pessoas se ajudam demais. Ótimo. Tudo que é aprendizado, eles disseminam, eles falam para as outras pessoas. Tem um lance de mentoria muito forte, né, de alguém que há 10 anos viveu o que você está vivendo, quer ensinar para o pessoal mais jovem, quer ensinar para você. Então, assim, eu gostei muito do local. Eu passei os últimos 3, 4 anos lá, né? Então, primeiro na Google, depois eu voltei, me formei, mas eu trabalhei numa empresa que chama Uyalo, que na época que eu entrevistei tinha 20 pessoas, agora tem 300, né? Olha só. Eu vi crescer para mais de 200, foi uma experiência muito interessante, uma plataforma de vídeo. E você entrou, essa daí você entrou como colaboradora? Sim, a gente tem, assim, no Vale tem muito esse lance de fazer as pessoas parceiras, né? Então, depois de um ano trabalhando, em geral, você tem alguns pedaços da empresa, você pode ser considerada sócio, mas não é fundadora, né? Então, foi muito legal, tinham só 20 pessoas quando eu entrevistei, quando eu saí tinha mais de 200. Aprendi pra caramba, acabei tendo uma oportunidade linda de administrar algumas equipes de engenheiros, fazer produto lá, que é muito legal, tipo, sentar entre os clientes e os engenheiros, que eu amo, né? Comunicação e tecnologia. Adorei a empresa, tenho muito contato com eles. Ontem, em São Paulo, jantei com um dos fundadores, estava em São Paulo, tenho muito carinho pelo Uyalo. Eles acreditaram em mim quando, na verdade, eu não sabia nada. Né? Olha só, que legal. Foi muito legal, foi o meu primeiro... Eu tive vários empregos durante a faculdade, mas foi o primeiro emprego pós-faculdade. Né? E depois eu saí para fazer uma empresa no Vale, que se chama Lemon, tá rodando ainda. É um aplicativo que tem para Android, iPhone e o Windows Mobile, chama Lemon Wallet. E o que é o aplicativo? É um aplicativo que ajuda você a criar uma réplica da sua carteira em forma digital. Então, basicamente, você pode tirar fotos de tudo que tem na sua carteira. Desde um cartão de crédito, até um cartão de fidelidade, até notas fiscais, até cartões de identificação, RG. E é ótimo para os desorganizados, né? Ótimo, e assim o que a gente consegue, na verdade, a gente reparou que a carteira é muito estática, né? E a gente faz, a partir da foto, a gente consegue extrair várias informações relevantes. Desde saber quando algum documento vai expirar, vai vencer, né? Até entender, na verdade, as transações por trás, se você logar com suas credenciais, e te dizer se tem alguma coisa que pode ser fraudulenta. Então, a gente adiciona uma camada de inteligência nos seus documentos, para que a sua carteira possa ser mais dinâmica. Então, essa é a Lemon Wallet.
Ótimo. E acho que é legal falar aqui que, além do sucesso que você está tendo, você já teve os seus fracassos, que foram Muito. Eu com contei as da suas War outras Africa aí. cinco empresas, né? E que no Brasil a gente fala que é fracasso, mas que lá fora é como uma experiência, né? Sim, não, e mesmo a Lemon, mesmo a Oyala, tem muito que fazer acontecer ainda. Muito, imagina. O jeito que eu mensuro sucesso, né? Pra mim, empreender é criar produtos ou serviços que tocam vidas. Quanto mais vida eu toco, mais positivamente eu toco essas vidas, melhor. Tem muito espaço pra fazer mais sucesso, né? Muito, muito. Fico feliz com algumas coisas que eu fiz. Tem bastante gente usando, tem bastante gente que gostou. Errei demais, muito, assim. Eu fiz 5 empresas durante a faculdade. E algumas estão até rodando ainda, a gente tem gente usando os produtos, mas desde organizador de tarefas para repúblicas de alunos até um site que tinha várias perguntas e respostas, até um telefone desenhado para a África, até o sistema de encanamento, várias coisas. Várias coisas. Então, assim, a Lemon foi pós-faculdade, mas todo o resto, né, foi durante a faculdade. E muito assim, empreendedorismo é muito dinâmico também. Então não é que você aprende num e logo depois já pode usar em outra empresa. Você tem que constantemente aprender, se reinventar. Mas muito do que eu tô acertando agora vem de coisas que eu tomei na cara antes. Claro. Né? Porque você aprende mais, né? Você aprende o que não fazer também. Então eu acho que assim, uma dica pra galera é comece o quanto antes. Não só de empreender, trabalhar tudo. Não só você vai sentir o quanto é possível você fazer, que é. Tipo, você pode ser o estagiário mais júnior. Tem muito pra fazer. Não é só questão de eu tenho que ter autoridade. Com as regras do mundo de hoje, você pode acabar sendo um bom líder em qualquer posição, influenciando positivamente, às vezes, a companhia como um todo, sendo uma pessoa simples lá dentro. Né? Não necessariamente o presidente. Exatamente. O CEO, exatamente. Né? Então, uma dica é começar o quanto antes. E como é que trouxe a Bel pro Brasil, né? Conta pra gente como é que você veio pra cá, como empreendedora, como foram os seus projetos, né? Eu passei os últimos 7 anos lá, mas eu sempre amei o Brasil, eu sempre admirei muito, na verdade, sempre tive conectado, assim, sempre tava com um pezinho aqui. E sempre tive muito cuidado em pegar as coisas que eu aprendia lá e trazia pra cá e também misturava um pouco, porque eu acho que o brasileiro tem algumas características bem empreendedoras, né? A vida aqui muitas vezes não é fácil. Então a gente aprende a fazer muito com pouco, né? A gente é muito criativo, inova em algumas soluções. Isso pode ser muito relevante, né? Até mesmo no vale, né? Então, nessa de querer compartilhar de um lado com o outro, eu acabei escrevendo um livro com algumas das experiências que eu tive no vale, alguns aprendizados, né? Só que assim, uma mini brincadeira, né? Escrevi com o coração. Só que eu imaginei que algumas, 100 pessoas baixassem assim muito. Só que acabou viralizando, muita gente baixou, né? Tipo, qual foi o resultado dele? Nossa, foi uma doideira. Na primeira semana teve 100 mil downloads. Nossa. No primeiro mês, mais de 350 mil. Em menos de 3 meses bateu 1 milhão de pessoas. É muita gente. Né? Muito interessante que eu sempre gostei muito de educação. Eu achei que eu ia trabalhar com educação mais pra frente, né? Era meu sonho, na verdade. Eu cheguei a ter que fazer algumas coisas e depois trabalhar com educação. Só que com o livro e com algumas ideias que eu mostrei lá de educação, se formou uma voz, né? E você uma influência, né? Você que se eu não usasse pro bem da educação no Brasil, eu nunca ia me perdoar. Então eu fiz uma decisão difícil. Depois de um ano pensando o que fazer, eu decidi sair da operação diária da Lemon, continuar acompanhando mais estrategicamente, mais como acionista, e voltar para o Brasil para começar um empreendimento focado em educação e principalmente em inovação e ensinar empreendedorismo e inovação. Legal. Né? E aí a Bel, você criou o Faz Inova, né? E ela está dando alguns cursos, que é o que eu presenciei hoje, que foi um curso super bacana. Acho que seria legal que você comentasse um pouco dos cursos que você estava. Muito feliz que tenha gostado. Muito legal. Basicamente, eu olhei para trás e tentei encontrar todas as coisas que eram extremamente relevantes na minha vida e que eu não aprendi na escola, né? Coisas que às vezes são simples, mas tão poderosas, né? Como saber se relacionar com as pessoas, saber negociar, autoconhecimento, né? Ser mais produtivo no dia a dia. E eu criei alguns cursos que focam nesses assuntos, né? Então isso é o que a Fase Nova é agora.
a longo prazo eu quero ser uma plataforma para ajudar as pessoas a descobrirem, através do autoconhecimento e outros assuntos que a gente viu hoje, o que elas realmente amam, e também o talento que elas realmente têm, e possam desenvolver esse talento ao máximo. Quando eu falo em empreendedorismo, eu não penso só em começar uma empresa digital, mas eu penso em encontrar aquela pessoa que vai trazer um Oscar para o Brasil, encontrar aquela pessoa que vai fazer com que o Brasil vire referência em várias outras coisas, trazer um prêmio mundial de um restaurante sensacional, criar um jogo de sustentabilidade. Então, assim, a gente tem muito talento no Brasil, gente, muito boa. A gente precisa começar a oferecer as ferramentas para que elas possam, né, desenvolver as suas ideias. E é engraçado que você já começa a ver um resultado aqui, né? Que o pessoal saber, na aula, no final ela pergunta qual foi o feedback, né, que você tem na aula. E eu vi que muita gente falava assim, dessa questão de autoconhecimento, que você instiga a pessoa a querer se conhecer no seu dia a dia com pequenos detalhes, né? Eu acho impressionante, na verdade, esse lance do autoconhecimento, porque a gente constantemente está fazendo decisões, né? Só que como a gente pode fazer decisões sem saber como a gente é de verdade, né? Então eu acho que tem um valor absurdo você entender como você funciona, o que você ama. E você tem que aceitar, você não pode... Né, cada pessoa é uma pessoa. A gente recebe vários sinais do que o mercado quer, mas tem que respeitar o que você é, né? Claro que tem espaço para melhorar em algumas coisas, mas você não quer mudar quem você é. Então eu acho que dentro do que você é, né? Como que a gente pode maximizar os recursos que você tem dentro de você para que você possa ser feliz naquilo que você faz. Exato. Né? Então é um pouquinho do que a Fase Nova mostra. Que legal. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal, dar mais um pouco das suas inspirações aqui, para você que está assistindo. Eu acho que não subestime o poder que você tem, sabe? Tanto em influenciar a sua própria vida quanto a vida dos outros. Quando eu olho para trás e vejo as pessoas que mais me ajudaram, em geral são pessoas super simples, que entraram na minha vida de uma maneira ou de outra e me ajudaram de uma maneira que acabou influenciando a minha vida toda, né? Mas não precisava ser nada megalomaníaco no começo. Foram pessoas que ou me fizeram gostar de matemática, ou pessoas que me ajudaram com um conselho numa hora certa, e que pouco a pouco me mostraram o valor de coisas muito legais que hoje eu prezo acima de tudo, né? E não só isso, sabe? Às vezes a gente pensa, eu não sei nada, eu tenho que esperar chegar naquele lugar, naquele patamar. O mundo nunca teve tantas ferramentas, tanta informação para poder começar. E a gente tem que fazer bom uso disso. Se você não fizer acontecer, é desculpa, sabe? Preguiça. Então acho que a gente tem que aproveitar o meio ambiente que existe para dar o nosso melhor e aprender. E não é que vai funcionar da noite pro dia de maneira alguma, mas vai aprendendo, vai crescendo, vai seguindo adiante e vai correndo atrás daquilo que acredita. Então eu acho que assim, a hora é agora, tipo, vai atrás do que acredita, não tem outra hora, não tem desculpa. Vai atrás, independente de onde você está nesse momento. O tempo está passando, né? Exatamente. Bel, quem são as pessoas que te inspiram? Uma pergunta. Muita gente me inspira, isso daria na verdade um vídeo de horas e horas e horas. Tem pessoas próximas, tem pessoas que eu admiro de longe, tem pessoas da família, tem amigos, tem profissionais. Eu acho que vale a pena mencionar um empreendedor que eu admiro muito. Ele chama Elon Musk, ele é um empreendedor sul-africano. No momento ele tem 3 empresas, Solar City, Tesla e SpaceX. E ele já teve algumas empresas antes disso, 2 venderam, ele fez a PayPal também. Ele tem uma história surpreendente, com 30 anos ele tinha vendido mais de 350 milhões de dólares. Conseguiram mais de 350 milhões de dólares em suas empresas, mas perdeu tudo. Não é que perdeu, reinvestiu tudo em suas ideias, completamente apaixonado e acreditando no que ele podia fazer, com sonhos muito grandes, sonhos que incluem a Marte, sonhos que incluem revolucionar transporte. Então assim, eu acho que é um cara que vale a pena ver. E tem uma série muito legal, tem um canal americano chamado Bloomberg, que cria algumas séries legais, e tem um episódio com o Elon Musk, que chama Bloomberg Risk Takers, Elon Musk. Eu acho que não tem em português, mas dá uma pesquisadinha no YouTube, você vai achar, vale muito a pena. Porque assim, eu acho que o empreendedorismo está muito glamourizado, tem que mostrar a realidade nua e crua, não é fácil, não é fácil. Tem perdas, tem ganhos, tem aprendizados, tem desafios, tem conquistas. Eu acho que a história dele retrata muito bem isso. E é um visionário, com execução, e que acredita nos seus sonhos e tira do próprio bolso
e se mata para fazer acontecer, né? Então eu acho legal ver a história do Elon, ele chama Elon Musk. Bel, muitíssimo obrigada. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu caderninho aqui com a gente. Obrigada a você, foi um prazer e desejo tudo melhor pra você, gente. E o Relato do Empreendedor fica por aqui, semana que vem tem mais. Beleza.